Sabe aquele velho truque de olhar a cor da veia para saber o seu subtom de pele, se é rosado, se é amarelado, se é frio, se é quente? Pois pode esquecer que a partir de hoje você vai aprender o jeito certo de identificar subtom de pele, subtom de base, subtom de pó, enfim. E aí, meu povo, mais um vídeo. Gente, um vídeo que foi bem pedido depois que eu fiz o vídeo como identificar o tom de base, né, que eu já vou até deixar no card para quem quiser ver. Muitas pessoas também me pediram sobre subtom de pele, porque é complicado você falar de tom sem falar de subtom, né? Então, já que tem um vídeo sobre tom de base, eu resolvi trazer hoje o vídeo sobre subtom de pele, tá? Como identificar, que eu acho que essa é a grande dificuldade, realmente é muito difícil quando você não tem conhecimento, saber o seu subtom de pele. Tanto o subtom de pele quanto o subtom de base, para saber identificar qual é o melhor subtom para o seu tipo de pele, né? Para a sua cor de pele. Gente, eu vou tentar explicar de uma forma mais mastigadinha possível, para que não seja muito complexo, não confunda muito a cabeça de vocês. Mas para entender um pouco de subtom de pele, a gente tem que voltar lá para o início de colorimetria, né? Analisar um pouco a teoria da colorimetria para a gente poder chegar no subtom, tá? Então vamos lá. Na colorimetria, a gente tem as três cores primárias, que são o azul, o vermelho e o amarelo, tá? Elas são cores primárias, então a partir dessas três cores que a gente consegue criar outras cores. Lembra daquela música da Xuxa? Lembra quando a gente aprendia na escola que se a gente mistura o azul com o vermelho dá roxo, se a gente mistura o amarelo com o vermelho dá laranja, se a gente mistura o amarelo com o azul dá verde. Então, quando a gente mistura as três cores primárias, as três cores juntas, a gente consegue o marrom, tá? A gente consegue tanto o marrom quanto o cinza e quanto preto. Vai depender muito da quantidade de cada cor na hora de misturar, tá? Mas só para simplificar, com essas três cores primárias, a gente consegue o marrom, que é a nossa cor de pele, tá? Tiela, mas minha cor não é marrom, eu sou bem branquinha. Exato, mas quando a gente cria o marrom, se a gente for adicionando mais branco, mais amarelo, a gente vai criando o bege e assim vai criando mais um bege mais claro e aí vai chegando nos tons de pele. Então, se a gente for pegar uma base para criar do zero, fazer uma base do zero, a gente vai ter basicamente essas três cores para poder chegar nos tons de pele. A fabricação de uma base ela é feita dessas três cores, do azul, do amarelo e do vermelho. E assim vai só dosando a quantidade de cada cor para chegar nos tons de pele. Claro que vai adicionando o branco para poder chegar nos tons mais claros, né? E o azul ou o preto para chegar nos tons mais escuros. Sabendo disso, que a gente tendo a mistura das três cores primárias, a gente consegue a cor marrom, fica bem mais fácil da gente identificar subtons de pele. Por quê? Se eu faço a mistura das três cores, eu vou mostrar na prática daqui a pouco, tá? Se eu faço a mistura das três cores, o azul, do vermelho e do amarelo, porém, eu vou colocar 60% de concentração da cor amarela e os outros 40% será, vamos supor, 60% amarelo, 30% vermelho e 10% de azul, eu vou ter uma cor marrom, porém com mais concentração de amarelo. Então será um marrom de fundo mais amarelado. Vocês estão entendendo agora qual é a lógica disso? É desse jeito que eu consigo identificar subtons de pele. Da mesma forma, se eu tenho maior concentração de pigmento vermelho na mistura dessas três cores, ele vai ficar com um marrom mais avermelhado ou mais arroxeado. É aí que a gente fala que tem um subtom rosado, tá? Porém, gente, eu quero dizer para vocês que esse negócio de subtom não é somente amarelado, rosado e neutro, tá? Já digo até para vocês tirar do vocabulário de vocês esse negócio de subtom neutro, porque subtom neutro não existe. Para mim, o neutro é o cinza ou o preto, tá? Por que neutro? Porque neutro, o nome já diz, ele é zerado, ele é neutro. E subtom de pele, ele sempre vai tender a uma cor. Ele sempre vai tender ao amarelo, ao vermelho, ao laranja, ao verde. Sempre vai tender a uma cor
Então, o neutro, ele não tem cor nenhuma, é uma cor apagada, nada. Então, tirem do vocabulário de vocês, essa base é de subtom neutro, o meu subtom é neutro. Porque não existe, tá? O neutro é o cinza ou o preto. Vou fazer algo bem prático aqui, só para vocês terem um pouquinho mais de ideia do sistema aqui, para a gente identificar subtons de pele. Assim, o melhor exercício que eu indico em curso para as minhas alunas, para ela conseguir trabalhar melhor, porque subtom, gente, é percepção. Você tem que praticar sua percepção visual para quando você bater o olho na cliente ou quando você vê aquele tom de base, você já identificar qual é o subtom. Então, o melhor exercício é com tinta guache. Por que eu indico com tinta guache? Porque é mais baratinho, você pode praticar à vontade, gastar à toa mesmo. Porque é bem barato, então você faz sem medo, tá? Mas você pode fazer com corretivos coloridos. Eu gosto muito dessa paleta aqui da iMagic, tá? Até de cabeça pra baixo, peraí. Da iMagic, tá? Porque vocês podem ver, ela tem as cores primárias, que é o vermelho, o azul, o amarelo. Tem as cores secundárias, né? Que é a mistura do amarelo com vermelho, que é o laranjinha. O azul diluído no branco, que é o azul clarinho. Tem esse mais magenta, né? Que é a mistura do vermelho com um pouquinho de azul, então ele fica com esse magenta. O marrom, o preto. Então ele já tem tanto as cores primárias quanto as misturinhas já prontas que ajudam muito na hora de neutralizar manchas, a ajustar subtons de base, tanto subtom também de corretivo e batom, que eu uso bastante, vocês veem nos vídeos, né, de maquiando o cliente. Então também é uma boa pedida, só que é mais caro do que a tinta guache, né? Então, para quem está começando, eu indico muito começar com a tinta guache. E depois, quando você quiser praticar na pele, você pode usar com corretivos, tá? Outros que são muito bons também, se você quiser comprar unitário, né? Se você não tem condições de comprar a paleta, são corretivos assim, unitários, tá? Eu tinha mais, mas eu acabei me desfazendo, porque foi vencendo. Um deles é o BT Velvet, tá? O BT Velvet é muito bom, esse aqui é o laranja. Só que ele é o laranja bem puro, é bem intenso. Então, você tem que dosar a quantidade na hora de misturar na base, né? Ou corretivo, mas ele é muito bom também, ajuda muito na hora da gente trabalhar isso de correção de subtom. E os da Dala também são muito bons. Geralmente no mercado, quando você vai procurar corretivos coloridos, só tem para pele clara, né? Que é aquele amarelo bem clarinho, o laranja bem clarinho, o verde bem clarinho. E esses da Dala eu gostei bastante porque são cores bem intensas. O verde é bem intenso, o laranja é bem intenso. Eu acho que é até mais intenso do que esse da Bruna Tavares, é mais avermelhado. O amarelo também é bem intenso, é como esse aqui, da iMagic. Então, ajuda muito para ajustar a base, tanto para pele negra, pele morena, tá? Quanto para pele branquinha. Para pele branquinha, no caso, você vai misturar com o branco, né? Com um branco assim, para não acabar escurecendo a sua base. Então, vamos trabalhar aqui como é que a gente faz essa mistura de tinta guache. Então, vamos lá. Eu tenho as 3 cores aqui, eu vou colocar. Então, vamos lá, gente. Vou começar, já que o amarelo já tá aqui, eu já vou colocando ele. E uma coisa que vocês têm que ter um pouco de noção na hora, se vocês quiserem trabalhar com esse exercício aqui, é que o amarelo, ele é uma cor muito fraca, tá? Dos 3, ele é a que tem a cor mais clara. Mais fraca. Para vocês saberem disso, basta tirar uma foto em preto e branco e vocês vão saber do que eu tô falando. Se vocês tirarem uma foto em preto e branco, vocês vão ver que o azul ele é como se fosse um preto na foto em preto e branco. E o amarelo é como se fosse um branco. Então, sabendo disso, tendo noção de que o amarelo é uma cor mais clara, vocês vão colocar ele em maior quantidade. Então, já tendo essa noção, vocês já vão saber mais ou menos a proporção de cada cor para poder chegar no marrom. A mesma coisa quando for misturar em bases, tá? Se você coloca muito amarelo, você tá clareando um pouquinho a sua base, assim como se você colocasse azul ou preto. Vermelho. E aí só um pouquinho do azul, ó. Ó o pouquinho que eu coloco. Porque ele é bem intenso. Talvez eu até coloquei demais. E assim eu misturo os 3.
Olha como eu já tô criando uma cor marrom, apenas com a mistura dos 3. E olhem só. Eu criei o marrom das 3 cores, gente. Agora vocês conseguem entender que quando vai fazer uma base, é basicamente essas 3 cores que são usadas. Então, eu já fiz a minha base. Mas estamos falando aqui sobre subtom. Então, vamos lá. Eu vou botar um pouquinho do branco, para quem falar, ai, mas eu sou bem clarinha, como é que eu vou saber no subtom? Ok, vamos botar o branquinho. Só a rapinha mesmo, acho até que eu botei demais. Ó, vocês veem que aqui já ficou outra cor. Já criei 2 cores de base, né? Podemos dizer assim. Vou adicionar mais amarelo. Então, o amarelo está em maior concentração aqui. O que isso quer dizer? Que essa minha base, vamos fazer de conta que é a base, tá? Vai ter o fundo mais amarelado. Por que vai ter o fundo mais amarelado? Porque na mistura dela ela tem mais concentração de amarelo. É assim que vocês conseguem identificar subtom de base, praticando. Vocês vão fazendo. Tanto fazer, vocês vão, tipo, decorando a imagem na mente. E na hora de ver, vocês conseguem identificar. Será que vocês vão conseguir ver aí como tá amarelo? Eu até exagerei na mistura. Tá bem pro Simpson aqui. Agora vamos botar na prática? Vamos ajustar uma base na pele? Vamos lá. Vamos botar agora no roxo, na prática. Vocês já aprenderam lá. Ali é mais para maquiadores, né? Quiserem trabalhar mais a sua percepção visual, tá? Então já bota o like aí para eu saber se você tá gostando desse tipo de vídeo, porque é conteúdo de curso, tá, gente? Não é qualquer vídeo no YouTube que você vai ver sobre isso, não. É bem conteúdo que eu dou nos meus cursos, cursos de colorimetria. Então já tô dando aqui para vocês o pulo do gato, então já curta esse vídeo para eu saber. E vamos lá, eu tenho essa base aqui da Fandi, a 07, que é uma base que além de ficar escura, ela fica muito alaranjada para mim. Ela tem um fundo alaranjado, ou seja, ela tem mais concentração de amarelo e vermelho na mistura dela, né? Mais do que azul. Então, o amarelo com o vermelho da laranja, ela tem mais o fundo alaranjado. Vou fazer a mistura aqui na minha pele mesmo, tá? Para ficar melhor de vocês conseguirem identificar. Porque, como eu disse lá no meu vídeo de escolha de base, vou deixar aí no card para quem quiser olhar lá. É bem interessante que olhe lá para poder vir para cá, porque aqui já é um conteúdo bem mais avançado. Então, primeiro, saibam sobre tons de pele, para depois vir para cá sobre subtom. A base, ela tem que sumir na sua pele, ela tem que ser a cor exata da sua pele. Então, por isso que eu vou fazer aqui na minha pele mesmo, para ficar melhor de vocês identificarem, tá? Antes que me perguntem, o meu subtom de pele é o subtom oliva amarelado, tá? No geral, é oliva, tá? Mas eu posso ter o oliva com predominância de azul, ou seja, um oliva mais esfriado, né, mais azulado, e o oliva com predominância do amarelo, que é o meu caso. Então, eu tenho o subtom, muitas pessoas podem dizer que é amarelado, mas não, é oliva, ou seja, esverdeado. Então, é um esverdeado mais amarelado, tá? Ó, tô aplicando aqui, como vocês podem ver, é muito laranja. Na verdade, é até mais escura que minha pele, não só em subtom, mas em tom também. Mas pra ficar melhor de vocês verem, né? Acho que eu vou conseguir mostrar melhor. E aí, eu vou usar a minha paleta da iMagic. Como eu disse a vocês, como ela tá com fundo alaranjado, quer dizer que ela tem maior concentração de amarelo e vermelho. Então, pra gente equilibrar, né, pra conseguir chegar na misturinha inicial do marrom, tá faltando o azul, né, pra gente equilibrar, já que tem mais concentração das outras 2 cores, precisa colocar mais a terceira. Porém, como eu disse lá na mistura de tintas, se a gente bate uma foto em preto e branco, o azul ele é como se fosse o preto. Então, ele acaba escurecendo mais a base e até deixando um pouco mais acinzentado. Então, a gente meio que dilui o azul com o amarelo. Lembra que eu falei que o amarelo é uma cor clarinha? Uma cor mais fraca? Então, a gente meio que dilui com o amarelo. Então, no caso aqui, eu vou usar o verde, porque o verde é a mistura do azul com o amarelo, né? Então, eu vou usar o verde para me ajudar no ajuste aqui da base.
Porém, eu vou botar esse verde e um pouquinho mais de amarelo, tá? Pra ele não ficar tão verde assim e não correr o risco de acinzentar a base, tá? Eu quero que tenha mais concentração de amarelo, como eu disse, o meu subtom é oliva amarelado, então tem que ter um pouquinho de amarelo e verde. Ó, fiz a mistura aqui, vocês veem que ficou um oliva bem cor de grama, né? Mais amareladinho mesmo. Vou aplicar aos pouquinhos. Geralmente eu não faço assim na minha pele, eu já misturo na plaquinha, então já vai uma dica pra vocês, caso vá fazer isso, misturar na plaquinha, mas aqui pra ficar mais dinâmico, né? Pra mostrar pra vocês. E vamos lá. Ó, vou bem aos pouquinhos aqui. Posso. E assim, gente, não tem como você acertar de primeira, principalmente se você tá fazendo a primeira vez. Sentiu que tá muito verde? Vem com mais amarelo. Ó, vou vir com mais amarelo. Você pode vir até com branco também. Ó, vou vir com um pouquinho de branco. O branco, ele é como se fosse a cor neutra, então ele só vai determinar se uma cor é clara ou escura. Ele não altera no subtom, ele só altera no tom, tá? Tô colocando o branco. Vocês veem que já tá mudando, né? Esse lado eu não vou mexer, só pra gente comparar. Vou colocar mais branco e mais amarelo, porque como eu disse, essa base ela é bem escura pra mim. No tom também, né? Então eu tenho que levantar um pouco o tom dela também. Eu coloquei mais branco e um pouquinho mais de amarelo. Acho até que eu botei muito branco. Deixa eu pegar mais amarelo. Bom que vocês vão vendo aqui na prática mesmo como funciona o negócio. Misturando. Ó, vocês veem que já vai sumindo na minha pele. Ó, praticamente cheguei no meu subtom. Ó. Pronto. Olha só, gente. Vou chegar até bem de pertinho. Sumiu na minha pele. Sumiu. Olha a cor inicial, que tava bem laranja. Agora, em comparação a cor com a outra, vocês conseguem ver como tava bem laranja. Tava uma cor de barro mesmo. E depois dos ajustes, ó como eu deixei. Sumiu na minha pele. Eu cheguei na cor exata do meu subtom. E no tom também, viu? Foi 2 em 1. Cheguei no tom também da minha pele. Então, para vocês terem uma ideia sobre isso, sobre subtom, é uma regra essa quantidade. Vocês podem ver que eu fui botando no olho. Eu fui vendo, ficou muito verde, vim com mais amarelo. Vi que estava escuro, botei mais branco. Vi que estava muito branco, botei mais amarelo. Então, nunca você vai acertar por quantidade exata. Quando eu faço a mistura que eu faço na plaquinha, eu já sei mais ou menos a quantidade de verde, amarelo e branco que eu tenho que botar. Então eu faço porque é pra mim. Então eu já sei a quantidade de base que eu coloco na plaquinha pro meu rosto. Então eu já sei as quantidades. Mas em cliente você vai fazer no olho. Você vai misturar, testa e se ficar sentindo que precisa de mais pigmento amarelo, vermelho, verde, azul, branco, você vai colocando e testa de novo, tá? E olha só como sumiu. É legal, né? Brincar, eu gosto bastante. É desse jeito que a gente ajusta uma base para chegar no subtom correto. E é isso, minha gente. Finalizei, né? Passei só um blush e um corretivozinho junto com a base, com aquele ajuste que a gente fez, né? E passei um gloss bem rapidinho só para finalizar o vídeo. Já me conta aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Foi bem uma videoaula, né? Bem mastigadinho, eu espero que vocês tenham conseguido
captar um pouco o sistema, né? Tenham pegado isso de percepção visual para ajudar vocês a identificar melhor os subtons de pele. Então já coloca aqui para mim o que é que vocês acharam. Já deixa o like para mim se vocês gostaram do vídeo. Eu vou até deixar 2 vídeos aqui como sugestão para quem quiser maratonar mais vídeos do canal, porque tem muito conteúdo bacana sobre isso de colorimetria. Eu vou deixar até a playlist. E é isso, se não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos que ainda vão vir por aqui. Um beijo